Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, de expansão da consciência, de conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso Deus, tá? A gente precisa, tá? Tá continuado ligado nessas coisas espirituais, tá certo, pessoal? E mais um dia que Deus está nos dando aqui nessa realidade é a oportunidade de a gente fazer o bem, a gente entrar numa boa frequência, né? A gente amar aqueles que estão próximo da gente, né? Então, existe tudo isso, tá? Que a gente está aqui e tá, Deus está mantendo o nosso corpo vivo aqui, né? Para que a nossa consciência possa usar esse corpo. Agora, até quando eu não sei, tá, pessoal? Só Deus sabe, então vamos aproveitar cada momento aqui, tá? Para amar, para aproveitar, não para se degradear com o outro, tá? Aproveitar para isso. Porque isso faz a gente crescer a nossa expansão da consciência, tá? É uma coisa que eu venho falando aqui, tá, pessoal? Por que que a gente está passando essa mensagem da espiritualidade, essa conexão, sem estar vinculada a nenhum grupo religioso, pessoal? Porque é o que eu venho sempre falando nos meus vídeos, pessoal. O que existe aí, a matrix religiosa, foi o que começou há 2000 anos atrás, quando os apóstolos, né, deixaram aqui essa realidade, tá? Ele está conosco em espírito, como Cristo também está em espírito, tá? O que é que acontece? Desde lá vem a apostasia, que foi esse engano, esse desvio da verdade aí, esse evangelho, né? E o apóstolo Paulo até já avisou. Vocês estão se desviando para outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Cristo, tá? Então, pessoal, agora nesses últimos tempos, tem pessoas despertando a consciência para fazer com que aqueles que são chamados por Deus, ele vai sair dessas, como é que se diz? Dessas matrix religiosas, tá? Desse meio religioso. Por isso que o nome igreja em grego significa eclésia, aqueles que são chamados para fora. Então, como é que você é chamado? Quando Deus desperta a sua consciência, abre para você entender sobre essas coisas. Você começa a sentir um desejo por essas coisas, pela verdade. Não, eu quero saber, eu quero. Então, isso já é Deus, tá? Trabalhando no seu ser. Então, meu vídeo aqui é para trazer essas informações, tá? Você que estão buscando essa verdade, está despertando a consciência, meus vídeos aqui estão orientando você. Por quê? Porque a gente veio de grupos, desses grupos religiosos, tá? E tem muita confusão na cabeça ainda, tá? Que precisa ainda ser limpado essas coisas. A própria espiritualidade vai limpar para que seu mental esteja limpo dessas coisas erradas que foram introduzidas, né, no nosso campo mental e emocional, tá? Muitos daqui, tá, pessoal, que tá no meu canal, nossa, veio com muitas coisas, tá? Ainda tem gente ainda se liberando de algumas coisas religiosas ainda, tá? Mas é isso, é o processo dela, tá? É o processo devagar, ela vai entendendo, vai pegando cada detalhe, cada situação que vai acontecendo na vida dela, ela vai percebendo, tá? Então é assim devagar, porque não é fácil, pessoal, né? Tem gente que desde criança, os pais levando para esses
regime, tá, pessoal? É isso, então, o espírito está fazendo um movimento de abrir consciência dessas pessoas. E são pessoas que teve lá no meio religioso. Então, estão tirando para trazer uma nova espiritualidade, uma nova concepção. Porque passaram o entendimento nesse grupo religioso para dominar as consciências da pessoa, como que a igreja de Cristo é aquela igreja, aquele templo físico. Então, lá para doutrinar, sabe, massacrar as pessoas e não deixar as pessoas livres. É que hoje muitas pessoas têm e não se sentem livres, pessoal. Eu até gravei um vídeo aqui, né? A liberdade espiritual. Tá aqui. Foi a semana passada eu gravei uma série sobre isso aí. Agora a gente está na série da autenticidade espiritual, né? Que é importante. Então, para que essas pessoas entrem nessa autenticidade, ela precisa ser desperta a consciência para perceber essas coisas, tá? Senão ela não entra nessa autenticidade. Agora, quantas pessoas que estão em grupo religioso não são autênticos, pessoal? Não são verdadeiros com ela. Estão fazendo coisas que só Deus sabe, né? Então, é isso que falta, essa verdadeira espiritualidade, o trabalho em você reconhecer esse trabalho, você se dedicar a se tornar uma pessoa melhor, ter uma consciência mais expandida. Esse é o trabalho, tá? Então, eu sei, tá? No meu canal tem pessoas ainda que têm resistência em relação, né, à maneira que pensava religiosamente, mas vai ter que ser no quebrado, tá, pessoal? Devagarzinho, tá? E incomoda às vezes, tá? Algumas coisas que eu falo às vezes incomoda também. Mas é isso, é pra gente, porque é o trabalho agora da espiritualidade fazer isso, porque não vai existir mais o conceito que foi criado aí religioso, assim, de ir para a igreja, de estar, sabe? Tem até alguns espiritualistas, algumas pessoas falam de expansão da consciência, ainda está levando as pessoas nesse banho-maria. Não querem falar a verdade para a pessoa, tá? Faz o mesmo regime que pastores, líderes, chamar para o grupo, porque também tem intenção, tá? Tem essas pessoas que, mesmo falando de espetáculo, tem intenção de sempre dinheiro tal. Então, por isso que às vezes tá, vai ser derrubada essa concepção de capitalismo aí selvagem, tá? Para que você desapegue dessas coisas, tá? Então, vai ser um trabalho aí em conjunto que a espiritualidade vai fazer para que o ser humano, né, se atente para as coisas espirituais, tá? Porque ainda todo mundo está um pouco muito atrelado à matéria, tá? O ego. Ontem a gente até falou sobre isso, né? Aqui o desejo do ego, né? Que o desejo a autenticidade vem da nossa identidade, né? Da nossa essência. Então, a gente às vezes, tá? Que é espiritual, a gente tem essa luta. Por isso que é muito difícil eu aqui como espiritual, tá trazendo essas coisas assim. E eu também, eu tô no meio da onde eu preciso também de dinheiro, eu preciso de coisa, eu preciso sobreviver aqui, eu preciso. Então, a gente que é espiritual vai ter que conciliar com isso para não explorar pessoas também e também não ser, como é que se diz? Tá tirando das pessoas por ganância. Então, eu tenho que lidar com essa energia do dinheiro, com todas as energias, mas essa energia de dinheiro, né? Com responsabilidade, pessoal. E não é fácil para a gente, tá? Porque o engano já, a maneira que os líderes, os pastores já estão, que tiram o dinheiro de você, né?
Quantas pessoas aí foram tiradas muito dinheiro, tá? Para alimentar essa matrix aí religiosa e que está até causando mal às pessoas, alimentando o engano aí, tá? Aí, por isso que até algumas pessoas ficam até chateadas comigo, tá? Ah, mas eu conheço aqui, o pastor é muito bom, ele fala de amor, ele não interessa, o importante é que está tirando a visão verdadeira da espiritualidade, que não é essa. Igreja não é isso, tá? Se ele for da verdade, ele vai ser chamado pela espiritualidade por Deus para fora disso, para falar do verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, né, que a gente é participante da igreja espiritual, não essas igrejas físicas, tá? Eu entendo, tem pessoas, né, que "Ai, meu pastorzinho aqui é tão bonzinho, ai, não sei o quê, tá? Essa concepção vai cair, pessoal, tá? Vai cair. Devagarzinho vai sendo quebrada essa concepção errada que já vem há mais de 2000 anos e nesse meio tem engano, aonde os falsos profetas estão operando nesse meio. É por isso que tem os falsos profetas estão operando. E eles usam também a verdade para atrair você, mas distorce tudo, distorce as coisas, tá? Eu estou dando essa introdução porque o nosso tema é sobre isso, pessoal. Ser autêntico, né? Ontem eu falei, eu preciso ser autêntico com vocês. Senão vou levar vocês para o engano também, né? Vamos entrar no engano? Todo mundo ser enganado? E aí, o que é que vai acontecer? A gente ficar enganando aqui, eu ficar no ego, alimentando o seu ego, e aí, o que é que vai acontecer com a gente? Você entende, pessoal? A gente precisa acordar. Precisa acordar para isso, tá? Precisa acordar para o nosso chamado, para a nossa dedicação às coisas espirituais, tá? Não vinculado com esses grupos, foi por isso que eu abri aqui o canal. Eu mesmo sem condição, nada financeira, sem nada, mas eu abri o canal para passar essas verdades para vocês. Porque tem muitos outros também aí que fala de expansão da consciência, de como é despertar da consciência, tá? Mas está vinculado ainda a grupos aqui religiosos, tá? Uns espírita, outros católicos, ligado também à igreja evangélica, ligado ao budismo, sabe, todos esses grupos religiosos. Tem gente falando de despertar, mas está vinculado sempre para levar você, vinculado para levar você a um desses grupos. Isso vai ter que cair, tá? Por enquanto, eles estão começando assim, tá? Porque a intenção do dinheiro, tá? Das coisas, ainda tem tudo isso, mas vai cair por terra. Se a gente sobreviver até lá, você vai perceber do que eu estou falando, tá? Tomar um chá aqui, aquele chá que sempre eu tomo, né, pessoal? Para a voz não ficar rouca, eu não soluçar muito, tá? Aquele chá, mastuz, aquelas coisas tudo dentro aqui, tá? Graças a Deus, tá? Vamos tomando para bem, mas vamos agora para o nosso estudo, nossa série, né, pessoal? Sabe onde a gente parou ou não? Vamos lá, vamos. Eu marquei tudo ontem, vamos ver se a gente consegue, né, finalizar esse estudo. Mas tá tão bom, tá? Eu fico até pensando, será que é bom acabar logo? Não é bom, né? Então, nosso tema que a gente vem falando é o que é a autenticidade espiritual. E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que buscar a coerência, né? Coerência
sinceridade espiritual. Por que que a gente tem que buscar isso, pessoal? É isso aqui, ó, tá? O que vai ficar é isso aqui. Tudo vai passar. Você tem que passar essa autenticidade, né? Ontem a gente viu mesmo com o desafio que a gente encontra, tá? Por exemplo, mesmo, eu tenho um desafio de não explorar você, não, sabe, mas precisando das coisas aqui materiais, da energia que é o dinheiro. Eu não posso fazer igual os outros líderes, como estão fazendo. Então, isso é um desafio para mim, tá? Mas todo mundo tem, tá? É assim, pessoal, tá? E a gente vai se virando naquilo que dá, mas sempre mantendo a nossa autenticidade. E a gente viu também ontem, né, que mesmo aqui as plataformas digitais, o mundo digital, a gente pode usar para passar essa sinceridade. É o que eu estou fazendo aqui. Então, aí a gente viu, né, recapitulando o que é essa autenticidade. Ele fala: a autenticidade espiritual é um conceito espiritual, então, um conceito que fala que a nossa consciência, uma pessoa que está nessa, está na verdade, está tendo coerência, sinceridade, ela está vibrando nesse estado de consciência, que descreve a coerência, a sinceridade e os valores e crença a partir de uma pessoa que age de forma genuína e alinhada com a sua essência. E o ensinamento espiritual de Cristo que acredita e professa. Então, é uma pessoa que está vibrando aí, pessoal. Então, ela vai manifestar, né, aqui nessa realidade, a coerência, a sinceridade, os valores ético, moral, não vai mentir, ela vai ter uma ética, crença, a crença no verdadeiro, que é Cristo, né? E ela vai ter práticas, né, de uma pessoa que age de forma genuína. Então, uma prática que ela age de forma verdadeira, né? Alinhada com a sua essência espiritual. Então, com a sua identidade, que é a sua alma divina. Então, lá existe essa frequências elevadas que são coerência, sinceridade, humildade, né? Tem lá toda na nossa alma, mas você precisa se conectar com essa frequência, tá? E com o ensinamento espiritual de Cristo. Então, a gente tem que se alinhar com o ensinamento espiritual de Cristo e dos apóstolos, que Cristo deu essa permissão para que os apóstolos passassem isso para a gente. Que acredita, então, se você acredita e professa essa crença em Cristo, naquilo que ele está ensinando, tá? Se você tá igual uns aí que não acredita nas coisas que Cristo está ensinando, aí fica difícil você entrar nessa, como é que se diz? Concepção espiritual. Então, aonde a gente parou, pessoal? A gente falou a terceira parte, aí a gente parou aqui na quarta parte, que a gente até parou aqui em Gálatas, que Gálatas 1:10, né? Foi: será que eu estou tentando ganhar a aprovação de um homem ou de Deus? Eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse tentando, né? Paulo dizendo, se eu estivesse ainda tentando agradar vocês, né? Tivesse tentando agradar as pessoas, não seria servo de Deus. Então, não posso agradar pessoas aqui, tá, pessoal? Eu entendo, tá? Que isso, a bajulação acontece aí no meio religioso. E vocês são acostumados a isso, tá? E isso vai ser precisando tirar de vocês essas coisas. Devagarzinho, tá? Para vocês não se assustarem, se espantarem, mas devagarzinho você vai entendendo o que é o real
evangelho, que é o real trabalho da espiritualidade em Deus, que o trabalho é em você. Se Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando em você também, tá? Então, a gente aí na quarta parte, vamos lá começar. Efésios 10, versículo, capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Pois somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pessoal, a gente foi chamado, tá? E para a gente ser transformado na feitura, né, de Deus. A gente vai estar sendo criado, então, esse trabalho, esse processo, a gente está sendo criado em Cristo Jesus, então, na frequência de Cristo, né, para a boa obra, então, para que a gente faça boa obra. Isso já foi uma preparação de Deus, pessoal, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou de antemão para que a gente se preparasse para andasse nela. Agora você está sendo chamado, mas ou então está resistindo o chamado da espiritualidade. Ah, não, eu sou da igreja, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, isso é resistência, pessoal. Para que você está fazendo? Você está sendo chamado para fora para a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro evangelho para passar para as pessoas. Não como dogma de alguma religião presa às doutrinas de homem, a doutrina de demônio, que tem muitas dessas igrejas com muitas doutrinas de demônio. Para que você está resistindo a isso? Tá? Entre na frequência, né? Vamos trabalhando, porque foi isso de antemão, Deus já preparou para que andássemos nela. Então, a gente precisa andar nessa frequência, tá? De Cristo. O que mais? Mateus 5,16. Da mesma forma, deixe a luz de vocês brilhar diante dos homens, para que veja a sua boa obra e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Então, olha o que Cristo aqui tá ensinando aos discípulos dele. Deixe, né? Da mesma forma, deixe a luz de vocês brilhar. Então, a luz que está dentro, essa luz, ela precisa receber. A luz que está na alma. Então, ela recai como? Com essas frequências elevadas, que é coerência, sinceridade, amor, humildade. Então, deixa essa luz para que os homens vejam, né? Essa luz brilhe diante dos homens para que ele veja a sua boa obra, o que você está fazendo. E glorifique ao Pai. Então, ele glorifica ao Pai. Por isso que eu agradeço a espiritualidade de Deus se eu estou passando uma frequência boa, né? Muitas pessoas me agradecendo. Ontem mesmo eu vi aí nos meus comentários pessoas me agradecendo, né, pessoal? Eu disse, glorifique a Deus. Essa é para você glorificar a Deus que está no céu. Então, essas pessoas, mesmo que ela não me conheça, eu não estou cobrando nada dela, ela está recebendo a frequência da espiritualidade, velho. E ela está sentindo, ela tá melhorando. Então, mesmo que ela não acompanhe, mas ela entendeu a mensagem do Evangelho e glorifica a Deus. Ontem eu vi uma pessoa, obrigado, glória a Deus, irmão, amém, amém, escrevendo lá. Eu digo, graças a Deus, continue na frequência, né? Eu deixei a mensagem lá para ela, continue na frequência. Então é isso, pessoal, tá? Como é que essa luz vai sair? Vai sair da nossa alma divina através dessas frequências elevadas. Não é a gente estar no ego que vai passar uma frequência boa, tá, pessoal? Mas é isso, é o processo da gente, tá? Se a gente
tem um erro, entrou no ego, a gente, né, fez coisas mas a gente está aprendendo, pessoal. Não se culpe, tá? Não entre nessa frequência de culpa, prossiga o seu caminho, tá? Entra ali na frequência, ó, eu errei, Deus, tal, mas vamos continuar aqui. Então, continue, mas não fique se culpando, porque isso vai trazer uma frequência negativa, tá? Por favor, tá, pessoal? Para a gente continuar nosso trabalho aqui, tá? Converse com pessoas da sua confiança, tá? Por isso que terapia é bom, tá? Faz parte da espiritualidade a terapia, sabia? Para algumas pessoas precisam, tá? Porque aconteceu muitas coisas na vida dela que não foi fácil ela sobreviver aqui, tá, pessoal? Então precisa desse apoio, tá? Foi o que a gente viu ontem no vídeo, né? Procure ajuda. Procura ajuda. Então eu falei procure ajuda, e não tenha orgulho de pedir ajuda, tá? Ontem eu falei quase tudo, tá, pessoal? Agora vamos falar do versículo aqui da Bíblia. Aí ele fala, Provérbio 3, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui o que é que fala Provérbio. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E todo o seu caminho submeta-se a Ele. Então, a Deus, né? E Ele endireitará as suas veredas. Então, a gente, pessoal, tá? Não pode deixar que o nosso próprio entendimento atrapalhe a conexão, a confiança de todo o nosso coração em Deus, porque a gente tem que confiar de todo o coração em Deus e não se apoiar no nosso entendimento, né? Aí, quando a gente submeter o caminho a Ele, passar o controle, ele vai endireitar as veredas, então ele vai endireitando as coisas que precisa ser endireitada. Por isso que ele despertou a nossa consciência, chamou para esse caminho da consciência aqui, do verdadeiro evangelho, da verdadeira trabalho da espiritualidade, para ir endireitando. Então, não tem ninguém agora direitinho não, pessoal. Tá todo mundo, eu, você, se endireitando. Agora a gente não pode dar vazão ao próprio entendimento, ao ego, né? A gente não pode, a gente tem que colocar a nossa confiança de todo o coração nesse Deus, tá? E não apoiar no entendimento. Então, nossa confiança é o mandamento que Cristo disse, né? Como é que se diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, tem que colocar toda a confiança no Senhor. A gente foi chamado para isso. E aí, quando a gente se submete ao caminho dele, de Deus, porque ele tem um caminho, vocês sabem qual é o caminho de Deus, pessoal? Coloca aí nos comentários aí. Você sabe, ele tem um caminho. Deus preparou um caminho para que esses que são chamados por Deus entrem nesse caminho. É um caminho espiritual, é um caminho da nossa consciência. Eu já expliquei isso aqui, tá, pessoal? Então, quando você se submeter a ele, ao caminho, seu caminho ao caminho de Deus, ele vai endireitando essas veredas. Ele vai consertando a gente, tá? Porque a gente tem assim um lado meio, tá, pessoal? E ele vai consertando a espiritualidade, né? Quando a gente tá, ele vai consertando a gente, tá? Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, nova criação já se foi. Acaso a antiga, então, a nova criação já é, e se foi as coisas antigas, já passaram e surgiram coisas novas. Então, aquele que está na frequência de Cristo verdadeiramente, com
autenticidade, verdade, né? Humildade. Então, ele é uma nova criatura. É novo. Ele já passou aquilo que ele estava lá, então você tem que fazer agora tudo novo. O novo é você trazer o novo evangelho, a nova sua espiritualidade, uma nova frequência, uma nova luz para que os homens glorifiquem ao Pai, tá? É o que a gente tem que fazer, pessoal. Então, é difícil para mim, para você, por isso que precisamos, tá, com todas as nossas dificuldades, nos juntar para um ajudar o outro, pessoal. Por isso que mesmo eu aqui sem, né, capacidade de como é que se diz, de manter essa dinheiro de estar aqui, eu tô aqui. E pior de tudo, que está ajudando vocês. Isso que eu fico impressionante, que estão ajudando vocês, essa verdade, porque precisa de pessoas assim, pessoal, autêntica, que esteja passando uma coerência, uma sinceridade da espiritualidade. Vocês estão procurando, é por isso que vocês, quando estão achando meu canal, vocês estão aí no meu canal. Uma pessoa que seja autêntica, tenha coerência, tenha sensibilidade para com as pessoas, não explorar as pessoas. Então vocês estão achando isso aqui, pessoal, tá? Não está explorando vocês como vocês estão vendo em outros grupos, em outras coisas, tá? Vocês percebem, então quem é da verdade sabe, então precisa alguém se levantar. E é por isso que a espiritualidade está me levantando, mesmo eu sem uma condição, eu sou um jovem que mora na periferia, tá? Encontro minha dificuldade dia a dia aqui, tá? É isso, tá? Que Deus está começando a operar, tá, pessoal? Ah, o que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos ler. Mas se vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosa luz. Tá vendo, pessoal? Olha o que Pedro está escrevendo. Mas vocês são geração eleita. Então, Deus elegeu vocês, está chamando, quando Ele está despertando a sua consciência para essa verdade, tá? Então, tá tirando você da treva, tá tirando você da ignorância. Então, lhe trazendo entendimento para você o quê? Ser sacerdócio real. Você faz parte da nação santa, né? O povo exclusivo que Deus separou. Então, por isso que é o povo santo. Então, quando fala povo santo, é um povo separado. Para fazer o quê? Para anunciar a grandeza de Deus. Anunciar a grandeza dele. Daquele que vos chamou. Então, quem chamou foi o próprio Deus. Não foi eu, pessoal. Se você vem se bater aqui no meu canal, não foi que estou chamando você. É Deus. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tirou você da ignorância para você expandir a consciência. Então, ele chamou. Então, você está num grupo religioso. Ah, mas eu estou aqui, eu não, já estou na igreja, né, de Deus, né, como muitos falam. Você que está sendo enganado, que está na igreja de Deus. Deus está lhe chamando para o verdadeiro evangelho. Isso tudo é o engano aí da matriz, é a apostasia que houve, né, depois da saída dos apóstolos, tá? Então, Deus está lhe chamando, pessoal. Agora, depende, é a sua decisão. Você vai escolher o que Deus está propondo para você ou não, tá? E eu estou aqui como sendo um que desse que foi chamado, é a espiritualidade está me usando para trazer esses conhecimentos. Mas você não é obrigado, tá, pessoal? Você tem um livre-arbítrio, a espiritualidade respeita você e eu respeito essa sua decisão. Vai depender de você, tá?
Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Colossenses 3, versículo 23 e 24. Vamos ler. Colossenses, né? Paulo aqui, né? Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, pessoal, olha o que o apóstolo escreve lá para os colossenses, aqueles irmãos que estavam naquela região, pessoal. Ele escreve tudo que vocês, tudo que fizerem, faça de todo o coração. Então, aqueles que são de espiritual, são de Deus, ele tem que fazer de todo o coração, pessoal. Não pode ter se não for de todo, porque senão Deus não recebe. Olha o que, é que ele fala. Como para o Senhor. Então, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Você ama o Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a Cristo? Então, faça como se estivesse fazendo para Ele. Tá? Por isso que aqui, pessoal, para vocês até me ajudar, né, em contribuir aí, eu deixo sempre meu Pix aí. Você tem que fazer isso de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus. É para como uma oferta. É assim, tá? Por isso que eu ando na permissão da espiritualidade. Porque se eu for cobrando a vocês, tá? Vocês às vezes estão fazendo isso como uma obrigação. Você não está fazendo aquilo com alegria. E Deus ama a quem dá com alegria. Não só dinheiro, tá? Mas também a disposição, as coisas, tudo isso tem que ser de coração. Aí ele fala, e não para os homens. Então, não para os homens. Não tente agradar homens. Você não tente chegar e eu vou agora, eu vou ajudar o irmão Samuel, eu vou agradar o irmão Samuel. Não, você não vai, nunca você vai me agradar, tá? O único que pode me agradar, me abençoar é Deus e próprio Cristo, tá, pessoal? Não para agradar homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa dela. Então, vocês têm que saber que vocês têm uma herança no Senhor. Qual é essa herança que foi prometido, pessoal? A vida eterna. É o que todos agora estão procurando. Mas estão querendo viver a vida eterna aqui, nessa carne, tá? A maioria, olha aí para você ver as pessoas. Não querem ficar velho, olha, elas fazem teste produto, olha o que as pessoas estão fazendo. Estão aí. Porque quer vida eterna. E a gente tem essa recompensa que vai ser dada por Deus. E ainda Paulo escreve: e é a Cristo, ao Senhor, que você está servindo. Então, não é a homem, você é a Cristo que você está servindo. Então, faça de todo o coração. Tá? É uma recomendação que Paulo está falando para aqueles que foram chamados, aquele que é desperto, aquele que é de Cristo. Tá? Se você ainda não é, tá tudo certo. Pode entrar na frequência? Pode. Tem que se arrepender, né? De todo o coração e entrar nessa frequência. Atender o chamado, tá? O que mais, pessoal? 2 Timóteo 1:7. Porque o Espírito de Deus nos deu não nos tornar covarde, mas nos dá poder, amor e moderação. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Então, Deus não vai dar um espírito a ele para ele se tornar covarde. Não dar o passo, não caminhar na espiritualidade. Mas ele deu, esse espírito tem poder, amor e moderação. Então, moderação, equilíbrio, coerência, né? Sinceridade, né? Humildade. Então, o Espírito ele vai mover para que você dê esses frutos, tá, pessoal? Por isso que é o fruto do Espírito Santo, né? Tem lá em Gálatas falando sobre isso. Então, é isso que a gente precisa entrar nessa frequência para nos ajudar nesse poder, amor,
sabe? Força, coragem, não é espírito de medo. Ai, meu Deus, vai acontecer coisa. Você vê que eu tô vendo notícia, vê aí não sei o que, parece que é o Tesiatra, vai bater na terra. Oh, meu Deus, a gente. E, pessoal, eu contei aqui já a história que eu falei que tinha anunciado que o meteoro ia bater. Eu era criança, tá? Na escola, né? Lá no primário, né? Ginásio, né? Eu era ali já criança para adolescente, então vi essa notícia. Até hoje já vou para cinquentinha, tá? Nem parece, né, pessoal? Mas eu vou para cinquentinha e esse meteoro não bateu. Se vocês ficam aí, isso traz medo, tá? A gente não pode entrar nessa frequência, tá, pessoal? Mas a Matrix está preparando esse medo para desviar você do poder, do amor de Deus e da moderação, do equilíbrio. Então, quer tirar você do equilíbrio. É por isso, tá? Mas é isso, faz parte aqui do jogo dessa terceira dimensão. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala Filipenses 2, versículo 15. Para que vos torneis puro, irrepreensível no meio de uma geração pervertida e corrompida, estão resplandecereis entre ele como estrela no céu. Então, olha o que Paulo fala. Então, para que a gente vai atender o nosso chamado, a nossa espiritualidade, trabalhar, melhorar a nossa espiritualidade, crescer a nossa. Para quê? Para que se torne puro. Então, separado, irrepreensível no meio de uma geração pervertida. Dá muito pervertimento, né, pessoal? Essa geração. E corrompida, então resplandecerei entre eles. Então você vai à luz, as frequências evoluídas vai resplandecer seu comportamento, sua coerência, sua sinceridade, sua humildade vai resplandecer entre eles, como estrela no céu. Então você vai brilhar a sua luz como a estrela no céu, tá, pessoal? Então, vamos lá? Então, 1 João 3,18. Queridos filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ações e verdade. Então, olha o que João traz aqui, 1 João 3,18, né, pessoal? Ele está falando com quem? Queridos filhos. Então, aqueles que são filhos de Deus, pessoal. Filho que foram chamados, desperta. Então, essa mensagem é para aqueles que é filho, para aqueles que têm o Espírito sendo guiado pelo Espírito. Não amemos de palavra, nem de boca, mas de ações e verdade. Então, você tem que deixar essa frequência fluir da sua vida, né? Não pode dizer eu te amo. Ah, não sei o que. Na igreja, na hora que estava lá, o pastor disse: diga que ama o irmão. Eu vim aqui, eu te amo. Mas quando chegava ali, estavam todos os grupos da igreja, né? Participei de igreja assim, pessoal. Tava todo mundo brigando, um querendo passar por cima do outro, né? Eu não gosto de falar isso aqui, tá, pessoal? Que às vezes machuca até algumas pessoas que estão ainda em grupo aí, mas essa não é minha intenção. É para vocês perceberem, pessoal, que tem pessoas nesses grupos, tem pessoas da verdade lá, tem, mas tem muitas pessoas que ainda não estão na frequência da autenticidade. E é por isso que isso acontece, tá? Mas é isso, Deus vai chamar pessoas, tá? Para serem trabalhada, lapidada, trabalhada para se tornar uma pessoa com essa integridade, sinceridade, né? Autenticidade, tá, pessoal? Ah, o que mais? Provérbio 11, versículo 3. Vamos ler aqui. A integridade do justo o guia,
mas os infiéis são destruídos pela sua duplicidade. Então, olha aqui, pessoal, que sabedoria do provérbio ele veio trazer. Capítulo 11, versículo 3. A integridade, então, pessoas têm que ser íntegras, né, pessoal? É o que está faltando hoje, tá? Em todo meio, tá? Não só religioso, em todo meio. A integridade do justo o guia. Então, aquela pessoa que é justa, ela reconhece a justiça para fazer o bem ao próximo. Mas os infiéis, então, que não é fiel a Deus, a Cristo, né? São destruídos pela sua duplicidade. O que é que significa duplicidade? Então, é pessoas que estão colocando máscara. Então, tem dupla personalidade, tá? Na sua frente é como um santinho, por detrás é como o diabinho. Você já viu essa frase? Isso falava das igrejas, tá? Então, ele cria essa duplicidade, cria essas duas personagens. E a autenticidade é para você passar aquela verdade da sua alma, da sua essência, da sua identidade, sem a máscara do ego. A gente não pode entrar nessa máscara do ego, tá, pessoal? Que a gente não vai, como é que se diz, passar a verdade espiritual com frequências evoluídas. É por isso que o mundo está assim, tá, pessoal? Então, a maioria desses que fica nessa duplicidade são pessoas infiéis. Não está sendo fiel a Deus, a Cristo, tá? Então, ele vai ser destruído por essa própria duplicidade dele. Então, ele está destruindo a vida espiritual dele. Entende? Por isso que a gente tem que ser fiel, justo e ser guiado por essa integridade aí, tá? Tá faltando muitas pessoas assim, tá? Em todos os setores, tá, pessoal? Aí o que mais? Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve esta minha palavra e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, olha o que Cristo ensina aqui, pessoal. Todo aquele que ouve as minhas palavras, então, a palavra de Cristo, né? E a pratica, então, coloca aqui nessa realidade, é como um homem prudente. Não é prudente, não, tá? Prudente que é uma pessoa que está analisando tudo, tá? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, ele construiu a casa dele, então a casa espiritual, a espiritualidade dele está sobre essa rocha. Quem é essa rocha, pessoal? Quem é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores? Então, nosso alicerce do nosso conhecimento tem que estar construído na casa de Deus, que é a casa espiritual, que é sobre essa rocha, que é Cristo. Então, Cristo, os apóstolos, é por isso que escreve lá. A gente tem que estar de acordo com o que Cristo e os apóstolos estão trazendo. Então, você vai construir sua casa aí. Mas se você ouve e não a pratica, tá querendo andar de acordo com o seu ego, você não está construindo a sua casa sobre Cristo. É claro, né, pessoal? É claro, a Bíblia é clara, tá? É só a gente saber ler, tá? Aí o que mais? Efésios 4, 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso, a renovar o modo de pensar de vocês e a se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Então, filho de Deus, né? Em justiça, então, praticar justiça,
santidade, então se separar, proveniente da verdade. Então, que essa suas atitudes, essa justiça venha proveniente da verdade. Então, tá claro, já falou tudo, pessoal. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Então, o que é esse velho homem despir, parecendo roupa? Tá falando do nosso ego, tá, pessoal? Tá falando das coisas que frequências mais baixas, então a gente tem que se despir disso e colocar a frequência mais evoluída, como humildade, amor, coerência, simplicidade, né? Tudo isso a gente transmitir para as outras pessoas. É fácil, pessoal. Você viu que lá tem desafio. Não é fácil, tá? A gente encontra essa dificuldade. Por isso que, olha aqui, para eu trazer essas mensagens para você, encontro dificuldade de todo lado. Falar isso aqui sem explorar vocês, para fazer vocês entender, para não estar pegado a engano religioso. Então, é uma dificuldade muito grande para mim. E nem todas as pessoas entendem ainda, tá? Tem pessoas ainda que até já foi chamado, mas ela ainda resiste por causa das coisas que, eu aprendi assim, é assim. Tá resistindo o chamado. Mas é isso, eu entendo. Até o momento que ela vai sendo tocada, Deus vai trabalhar na vida dela. É por isso que eu aconselho aqui as pessoas não tome logo uma atitude de, como é que se diz, uma coisa que você ouviu porque você tem um pensamento religioso da onde você aprendeu, de você já ir logo, tá? E às vezes deixa de estar aqui aprendendo as coisas espirituais, pronto. Você para o processo da sua evolução espiritual, pessoal. Teve pessoas que parou, mas graças a Deus eu fiquei sabendo que voltou a assistir meus vídeos. Porque ela deve ter ido aí, né? Procurar aí a maneira mas não encontrou aquilo que realmente ela está ouvindo. Porque, pessoal, vocês, se foram, perceberam aqui o meu canal, vocês assistiram, vocês gostaram, é porque vocês são meus irmãos espiritual. Mas eu entendo a sua resistência. São coisas desse velho homem, né? Que ele fala que se corrompe por desejo enganoso. Ao renovar, a gente tem que renovar o modo de pensar. Então, não podemos pensar como o velho homem pensava. Então, temos que renovar o modo de pensar. Então, vai trabalhar o mental e o emocional, né? Como é renovar o modo de pensar de vocês e se revestir, então, se revista do novo homem, então, se revestir de frequências elevadas, criado para ser semelhante a Deus em justiça, então, justiça, em santidade, separado das religiões, de grupos religiosos, né? Proveniente da verdade. Então, que vem a coisa proveniente da verdade que vai ajudar a gente nessa expansão da consciência. Porque tudo que não for verdade, a gente não cresce. Onde tem engano, não há crescimento, pessoal. Eu preciso falar isso aqui para vocês, porque, tá? Eu sei que tem pessoas, tá, pessoal, que ainda está enganado por essas coisas aí, porque ainda não está entendendo, mas por isso permaneça, vocês vão entender. E eu agora estou gravando assim, tá? Porque eu preciso dar essa ênfase, né? Nessas coisas. Vamos lá? Gênesis 1:27. Então, vamos lá. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, no início, né, pessoal, Deus criou tanto Adão como Eva, a história vocês sabem. Ele criou
a sua imagem, a imagem de Deus. Então, qual é a imagem de Deus que ele fala? Então, olha o que Paulo fala aqui. A gente está sendo revestido do novo e criado para ser semelhante a Deus. Então, refletir a imagem de Deus em justiça e em santidade. Então, essa imagem é do homem, da consciência, é do nossa alma, que a gente vai transmitir para fora. Então, são as frequências elevadas. Então, homem e mulher criou. Então, tanto o homem como a mulher tem que refletir essa imagem de Deus. Porque Deus está chamando a gente para o início da criação. Está nos, como é que se diz? Nos reconciliando a imagem do Criador, a gente se tornar filho de Deus. É o que Cristo veio fazer, tá? Para despertar consciência, para as pessoas entrarem na frequência. Mas até agora, tá, pessoal? Tá difícil, o inimigo tá enganando, é muita coisa, então tá difícil da humanidade as pessoas entenderem isso, tá? Ah, o que mais? João 1:12. Vamos ler aqui. Contudo, os que receberam e aos que creram em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, agora a nossa reconexão, né, pessoal? Porque você sabe da história, a gente estava desconectado por causa que a gente é da descendência de Adão. Você é descendente de Adão? Você acredita nisso, pessoal? Porque tem muita gente dizendo que a historinha historinha para boi dormir, a historinha tá. Então, você acha que os apóstolos iam escrever isso, tá? Os discípulos, como João, ia escrever que, contudo, aqueles que receberem, então, todos que receberem a Cristo em seu coração, né? E crerem em seu nome, então, crer no nome de Cristo na frequência, deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então, se você recebe Cristo no seu coração e crê no seu nome, ele vai dar o direito de você se tornar filho de Deus. Então, voltar à reconexão espiritual com Cristo e com Deus. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Essa é a situação. Agora, isso não vinculado a nenhum grupo religioso, tá? Como foi aí essa matrix que foi espalhada ensinando a vocês aí e colocando até doutrina que não é de Cristo nesses meios, tá? Desviando você da verdade, da espiritualidade, tá? Por isso, aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que estar falando essa verdade. Eu sei que essa verdade não vai ser boa para muitas pessoas, tá? Mas eu tenho que manter a minha autenticidade, a minha sinceridade diante de vocês, tá? Por mais que eu tenha erros, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Vamos lá. Será que a gente termina hoje? Deixa eu ver. Tem muito ainda versículo. Nossa, eu acho que vamos deixar para a próxima, tá, pessoal? Mas vamos ler aqui esse versículo aqui. Vamos para a quinta parte dessa série. É isso, eu estou fazendo assim para vocês começarem a entrar no entender as coisas, tá? 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos ler aqui. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em você, que lhe foi dado por Deus e que não são de vocês mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo.
Nossa, pessoal, até o nosso corpo não é da gente, é de Deus, tudo é de Deus, pessoal, tá? E a gente foi comprado por um bom preço, né? Foi preço de sangue, tá? Vocês sabem da história, tá? Então, acaso você não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em você? Então, isso, aquele que tem o Espírito, ele dá vazão para o Espírito Santo habitar nele. Então, o corpo dele vai ser um santuário. Então, o nosso corpo é um santuário do Espírito. Então, como é que você quer ir para a igreja? Tem muitos falando aí, eu tenho que ir para a igreja. Não, você tem que se tornar um santuário. Aonde você estiver, você receber o Espírito, receber o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para se tornar um santuário. Então, você se torna participante da igreja espiritual de Cristo. Não existe esse negócio de ir para a igreja, pessoal. Isso foi inventado por essa apostasia da matrix religiosa. Não existe isso. A Bíblia é clara. Então, aí ele fala que lhe foi dado por Deus. Então, esse corpo, né? Ele está falando com a consciência. Eu dei esse corpo a você, né? Foi dado a você para você estar aqui nessa realidade para cumprir aquilo que eu determinei que você cumpra. Foi lhe dado por Deus e você e que vocês não são de vocês de, e que você não são de você mesmo. Então, seu corpo não é seu, é emprestado temporariamente para você estar aqui fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse. O plano de vida, o plano, o propósito de vida que está na sua alma. Então ele está falando aqui com aqueles que são espirituais, está falando com a consciência. O corpo não é de vocês, né? Vocês foram comprados, então foram comprados para que se tornasse um canal da espiritualidade por um alto preço. Então Cristo resgatou, está chamando, abrindo a nossa consciência para a gente agora usar o nosso corpo, a nossa frequência, o nosso conhecimento para as coisas de Cristo, para fazer a boa obra, tá? Vocês foram comprados por um alto preço, preço de sangue, né? Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, como é que glorifica a Deus? Como é que ele falou? Deixando a luz interior brilhar diante dos homens. Então, a frequências elevadas. Não foi isso lá que a gente leu em Mateus? E aí o Pai vai ser glorificado no céu. É claro, pessoal, tá? Mas tá gostoso, tá? Tá bom demais, mas vamos parar aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui a quinta parte. Eu acho que vai ser a última, tá? Dessa série. Quinta parte. E a gente vai continuar amanhã, tá? Amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir. Eu sei que tá bom, tá gostoso, tá? O estudo. Tô dando ênfase, mas tem que ser assim, porque 1 hora de relógio, se eu ficar aqui 2 horas de relógio, vocês não vão me suportar. Tá? Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas a gente entendendo cada tempo que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem os nossos fazeres, a gente tem todas as complexidades que existem aqui nessa realidade. Eu entendo tudo isso, tá, pessoal? Eu sou um que tem dificuldade aqui de tempo, de coisas, tá? Mas é isso, a gente tem que aproveitar cada momento, a gente está estudando para expandir a nossa consciência. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Tá bom aqui até essa quarta parte. Amanhã a gente grava a quinta parte, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus
e essa espiritualidade permitir. Tchau!